Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, A Metamorfose, de Franz Kafka. Vou falar o que acontece aqui nessa história. É um livro bem curtinho, tem 96 páginas, e em um dia dá para ler ele tranquilamente. E assim, me rendeu duas interpretações. Eu vou falar aí primeiramente o que aconteceu aqui. Então, Gregor, que é o personagem principal narrado aqui, Gregor Samsa, ele é um caixeiro viajante. E ele é o provedor da família dele. Então ele mora com a mãe, com o pai, com a irmã. E ele que dá conta de todas as finanças da casa. E aí, um dia, Gregor acorda transformado em um inseto. Então ele não consegue se levantar, ele não consegue ir para o trabalho. Ele vê que o corpo dele está diferente, que ele não tem mais pés e mãos humanos, que ele tem patas. Ele se transformou em um grande inseto. E ele fica ali naquele quarto, raciocinando, pensando em tudo aquilo que está acontecendo com ele, que momento que a família vai se deparar com tudo aquilo. Chega um momento que a família tem um embate com toda aquela situação, acaba vendo ele naquela situação diferente que ele se transformou, que aconteceu a metamorfose com ele. E aí o livro vai narrando como que vai sendo, como que se dá as atitudes, as reações da família dele, né? Então ele fica praticamente a Deus dará lá, né? E quem ainda dá conta de ir lá, às vezes dar uma olhada nele, tentar alimentá-lo, é a sua irmã. Porque a mãe e o pai não conseguem se aproximar dele, tem certa agonia com a situação que ele está, e assim ele fica isolado naquele quarto. E aí vai passando toda a história, o que vai acontecendo com o passar do tempo, né? Então ele era um caixeiro viajante, aí ele narra aqui que... Ele narra não, né? Um narrador que tá narrando, onisciente, que tá falando dessa história. E assim, o Gregor, ele era só trabalho, a vida dele era trabalho e suprir as coisas para a família dele. E aqui fala o quanto que faz uma crítica a essa situação de trabalho, de você só trabalhar, de você não ter importância quando você, que nem a situação dele, se transformou num inseto, de repente ele não tinha mais importância, né? E aí vai sendo narrado nessa história o que a família vai fazendo com aquela situação, porque ele não tá mais provendo dinheiro ali. E aí os familiares começam a se mexer, cada um arranja um emprego, começar a ter o sustento da casa por eles ali, alugam um quarto da casa para poder ter dinheiro. O quarto onde o Gregor tá acaba virando um depósito de tranqueirada. Então ele vai sendo largado de lado pela família, pela situação que ele está. Não vou contar o desfecho, né, dessa história, mas acontece um desfecho para ele e para a família. Essa é a história da metamorfose. Como que eu interpretei? Bom, esse livro me trouxe uma certa angústia em alguns momentos, tristeza. Quando eu terminei de ler, fiquei meio assim com uma melancolia. E dá um certo nojinho em algumas situações descritas aqui. Mas assim, fui daí procurar na internet, né, outras interpretações para eu ver se estava mais ou menos com o que eu achei. Algumas coisas que eu concordei com o que vi aí na internet de resenha. E uma outra ideia que me passou pela cabeça aqui, que seria a minha segunda interpretação, que de repente a primeira quebraria a segunda que eu tive. Se você for pensar numa situação hipotética, que ele hipoteticamente se transformou num inseto, né? Uma pessoa não se transforma em um inseto ou em um animal. Mas se nós formos pensar numa situação de uma pessoa que era o provedor, que fazia de tudo, que tinha sua vida normal, turbulenta, virada só em trabalho e família, que não vivia, que não tinha alegrias. De repente, essa pessoa não conseguia mais sair da cama, que é o que ele fala aqui, porque ele tá com aquele corpo diferente, ele tá vendo o que tá acontecendo, não consegue se adaptar, não consegue levantar. Quando uma pessoa está num estado de depressão, ela também não consegue sair da cama, ela também não consegue ver o mundo de uma forma diferente. Será que seria uma metáfora para uma pessoa em depressão, ou uma pessoa que está com alguma doença uma doença que ficou acamada, e aí nós temos a reação da família quanto a isso, quanto ao familiar que está passando por esse momento?
Vamos supor que ele esteja passando por uma situação de depressão. Muita gente acha que depressão é uma bobagem, é falta do que fazer, é falta de sei lá o que, né? E julga o outro que tá passando por aquilo, que não consegue fazer o básico, que é sair da cama e fazer as coisas. Então, o Gregor, ele está na cama, ele se esconde quando abrem a porta, ele pouco come, né? E é uma da família que ainda se preocupa um pouco com ele. E às vezes essa situação aqui está remetendo a isso. Enquanto ele era útil para a família, ele era visto, ele era lembrado. Quando ele perdeu a utilidade pela situação da metamorfose que ele passou, que pode ser numa situação de depressão, que pode ser uma situação dele estar acamado, uma pessoa com AVC, uma pessoa com problemas mentais, de repente, uma deficiência, algo assim, ela ficou lá, jogada num quarto, porque antes ela tinha utilidade, e agora ela não tem mais. E a família não sabe mais como lidar com aquilo. Uma da família ainda que se preocupa um pouco. E é doído algumas situações que a gente lê aqui, da família pensar que se ele não existisse mais, as coisas poderiam correr de uma outra forma. A família conseguiria ter uma vida melhor, porque eles se sentem presos naquela situação dele estar lá, incomodando a família por estar naquela situação de inseto que ele virou, de algo que as pessoas têm nojo, de que as pessoas não querem olhar, de que as pessoas não querem conviver com aquilo. Então essa é a interpretação que eu tirei daqui. Enquanto ele era útil, enquanto ele dava o sustento à família, ele servia. Quando ele não pôde mais, por alguma situação que passou com ele, a metamorfose que passou com ele, a família simplesmente o descartou. Então, o quarto que ele estava, né, o quarto dele virou um quarto de tranqueira, coisas que não tinham utilidade para casa, um quarto onde como outro quarto foi tirado as coisas de um outro quarto para poder alugar esse quarto, para poder a família conseguir mais uma renda, essas coisas foram colocadas lá no quarto do Gregor. Não interessava que ele estava lá, porque ele, um móvel, era a mesma coisa já para a família. Então é muito triste pensar nisso, né? Nessa situação de repente, uma pessoa numa situação acamada mesmo, depressiva, enfim. Ela perdeu a utilidade e ela se tornou até invisível para a família. E a minha segunda interpretação, que pode estar errada pela primeira que eu tive, por conta da forma que foi narrado toda a história, porque é narrado por um narrador onisciente, só que em algumas situações ele fala, Gregor pensou isso, Gregor pensou aquilo. Então talvez essa minha segunda interpretação caia por terra por conta da primeira. Mas assim, um trecho que fala aqui. Lá no finalzinho, quando acontece um certo desfecho, que é triste, acontece um desfecho, a família meio que fica aliviado por aquele desfecho ter acontecido, depois bate um leve, assim, peso na consciência de, meu Deus, poderia ter cuidado melhor, nossa, como ele tava magrinho, nossa, né? Situações assim. Aí, tá, no finalzinho tem um trecho que a irmã dele fala assim, essa coisa precisa ir embora, gritou a irmã. É a única saída, pai. Basta você tentar se desfazer da ideia de que esse monstro seja Gregor. Aliás, a nossa desgraça foi ter acreditado nisso durante tanto tempo, mas como é possível que seja Gregor? Se fosse, há muito ele teria compreendido que a convivência entre pessoas e um bicho desses não é possível e iria embora por livre e espontânea vontade. Nós já não teríamos um irmão, mas poderíamos continuar vivendo e guardaríamos a memória dele com honra. Mas assim, esse animal nos persegue e expulsa os inquilinos, de certo quer se apoderar de todo apartamento e fazer com que nós passemos a noite na rua. Então, nessa parte que ela fala essa coisa precisa ir embora e que isso de repente não é o Gregor, a gente acredita que isso é o Gregor, eu fiquei pensando, será que essa família não estava vivendo um luto? Porque como é falado que ele era um caixeiro viajante, será que ele então nessas viagens não voltou? Porque aconteceu um acidente, morreu e tal, e a família está passando pelos processos do luto? Porque o luto tem o processo da negação, da revolta, da aceitação, né? Da tristeza, né?
Então, será que de repente a família não estava vivendo um momento de negação do luto por ele ter morrido? E aí tinha um inseto dentro do quarto, e aí eles colocaram que o Gregor era aquele inseto que estava ali para tentar não aceitar o que aconteceu, a morte, o fato da morte ter acontecido. Então eles estavam vivendo um processo de negação, dando resto de comida e lixo para esse inseto, sustentando a situação daquele inseto ali, todo mundo achando e acreditando que o Gregor teria se metamorfoseado, se transformado nesse inseto, por uma questão de luto vivido por essa família, uma questão de negação da morte. Pensei nesse sentido também, mas não sei se essa interpretação minha seria errada. Porque daí eles passaram toda a situação do livro ali narrada, dele ter virado um inseto, um ser asqueroso, que eles iam, que eles escondiam, mas que alimentavam, que de vez em quando vinham, que escutavam os barulhos do inseto e tal, que seria o momento da negação. Então, ele morreu, mas na verdade não, ele não morreu. A gente foi lá no quarto e ele tá lá virado numa outra coisa. E aí depois a família vai caindo em si, nesse momento de falar, não, a gente tem que aceitar. Quando ela fala assim, e essa coisa precisa ir embora. E a gente precisa aceitar que ele morreu, que ele não tá mais aqui. E aí, porque depois dá um outro desfecho, que a família segue em frente. Então, eu tive essa segunda interpretação de uma morte que traumatizou a família inteira, que a família teve que se sustentar, né, correr atrás dos seus empregos e buscar sustento e tal. E aí criaram essa situação do quarto estar ali, das coisas dele estar ali, desse inseto estar ali, fazendo o papel dele na cabeça dessa família, por eles estarem numa situação de negativa, de negar a morte. E aí, durante essa ruptura, essa situação, porque o inseto aparece na sala, quando tem os inquilinos, que eles alugaram quarto, os inquilinos se sentem incomodados com aquele inseto, e aí é o momento da filha falar que não aceita mais aquilo. E até a situação da filha ir lá e alimentar esse inseto seria uma situação de tentar apaziguar aquela situação com os pais, sendo que ela já tinha aceitado mais a situação de morte. Sei lá, uma pira de repente na minha cabeça. Mas me passou essa segunda interpretação aí durante o final do livro, que depois que eles fizeram essa ruptura, eles começaram o período da aceitação da morte. E depois, como a gente não sabe, que terminou o livro, depois de repente vem a tristeza e tudo mais, os processos do luto aí. Seriam essas as minhas interpretações dessa obra aqui. Um livro muito fácil de ler, rapidinho, em um dia dá conta de ler esse livro. Gostei muito, é uma leitura que prende mesmo, te envolve, e é legal essa questão da interpretação, que fica aí para você ficar refletindo o que causa, o sentimento que causa na gente ao ler essa obra. Então eu gostei muito desse livro, recomendo para vocês que vocês leiam. E se você já leu, quer deixar um comentário aqui, o que você achou dessas interpretações que eu falei, se é muita doideira na minha cabeça, se é mais ou menos isso que vocês pensaram também. E se vocês estão gostando, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, curtam e compartilhem o conteúdo. Até o próximo vídeo e tchau!